Seja bem-vindo ao canal EATRI. Nós vamos passar para o nosso segundo estudo da base da fé cristã. Nosso segundo estudo tem aí a ver com Jesus, né? Nós queremos saber quem é Jesus e o que a Bíblia diz sobre esse Jesus, sobre Messias, né? Sobre o Cristo, aquele que morre por nós, para que nós possamos ter acesso a Deus, a nossa ligação direta com Deus. Sobre Jesus, nós vamos falar hoje nesse estudo. E para isso você precisa de uma Bíblia. Se você está chegando agora, saiba que já tem um estudo aqui no canal que vai tratar da Bíblia, justamente da nossa primeira base da fé cristã, que é o livro sagrado, aquilo que Deus usa para falar com a gente, tá bom? Então você é convidado a ver esse vídeo depois, pode ver depois, não tem problema, mas não deixe de ver, tá? Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Afinal de contas, parece que é besteira fazer essa pergunta, mas quem é Jesus? As respostas variam muito quando não estão fundamentadas na Bíblia. E esse é o problema. As pessoas estão acostumadas a não fundamentar a sua teologia na Bíblia. E por isso existe um monte de heresia. E aqueles que creem que fundamentam na Bíblia, às vezes não usam toda a Bíblia. Usam só alguns versos, né, isolados e erram do jeito que a gente falou no primeiro vídeo. Mas nós vamos fazer do jeito certo agora para compreender quem é Jesus. Tá? Então, você pode fazer parte desse canal, aqui na descrição tem as informações do canal. Você pode fazer parte do canal Palavras em Chamas, onde nós temos review de materiais, onde ainda está tendo as lives sobre os estudos, e depois a gente vai trazer isso para cá. Tá? Nós vamos trazer tudo isso para cá também, as lives para cá. Mas, por enquanto, nós vamos ficar aqui com a nossa base da fé cristã. Há uma apostila desse estudo que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Vocês podem baixar em PDF para ler no tablet, onde vocês quiserem, no celular. E você pode baixar em formato A4 para imprimir e levar para sua igreja. Fiquem à vontade em fazer isso, tá bom? Sem mais demoras, bora para o nosso vídeo. Bom, vamos continuar então o nosso estudo. Antes de passar para o texto, eu quero ler para vocês o capítulo 2, o ponto 3 da Confissão de Fé de Westminster, tá? Sobre Cristo, né? Sobre a Trindade, mas vai tratar exatamente daquilo que nós vamos estudar hoje. Quer ver? Aqui, ó, ponto 3, que diz o seguinte, na Confissão de Fé de Westminster. Esse livro é um guia de estudo da Confissão de Fé, tá bom? Ele diz o seguinte aqui, ó, na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Então, há uma trindade, há três pessoas diferentes na divindade, né, em Deus, e essas três pessoas são exatamente iguais em poder, em majestade, em eternidade, em substância. E no plano da salvação, nós temos o Deus Pai, né, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Essa é uma forma de chamar a Trindade, a primeira e segunda pessoa da Trindade. Nós podemos chamar isso de Deus também. Não precisa chamar de primeira, segunda e terceira. É Deus também. Deus é um Deus em três pessoas diferentes. Isso é o que todo mundo já sabe. Nós já aprendemos isso na escola dominical. Porém, há algo que pode confundir aqui. O Pai não é gerado nem procedente do outro ser. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ou seja, dá a entender que um gerou o outro. Mas como que um gerou o outro se no início fala que eles são tão eternos um contra o outro, como o outro? Bom, o plano da salvação é enviar o Filho e depois o Espírito Santo. A Trindade é eterna, Deus é eterno. Agora, o plano da salvação foi feito pela primeira pessoa da Trindade. Você vai entender isso quando ler Salmo 2. Leia Salmo 2 com atenção, você vai ver Deus fazendo um plano. É só um vislumbre daquilo que Deus faz, tá? A Bíblia não vai falar exatamente como aconteceu, mas dá um vislumbre do que Deus faz. Então, Cristo não é criado por Deus, mas o plano da salvação enviando o Messias, sim, é criado por Deus, que Jesus vem e morre por nós e nos salva. Então é importante saber quem é Jesus e a gente vai tentar fazer isso agora a partir da Bíblia. Então eu tenho 3 textos para a gente entender quem é Jesus e tenho 3 tópicos para passar para vocês. Essa aula pode ser um pouco maior, beleza? Vamos lá então. Abre a Bíblia em Mateus 1. A gente vai ler o versículo 1 e o versículo 17. Um ponto importante a respeito de Jesus, tá? Diz o seguinte: livro da geração de Jesus,
Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, todo mundo sabe, fala que é filho de Davi. Mas por que suprimiram a ideia de que Jesus é filho de Abraão? Nós não sabemos, né? Mas infelizmente isso foi suprimido e a gente não sabe mais como explicar Jesus a partir do Antigo Testamento por isso. Mas a Bíblia está aqui dizendo, você acabou de aprender. Você vai entender por que Jesus é filho de Abraão daqui a pouco, tá? Versículo 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Cristo está intimamente ligado com Abraão, como seu filho, e a sua genealogia interliga Cristo a Abraão. Por quê? Nós precisamos voltar lá no texto de Abraão para entender o porquê e ler todo o texto. Antes de passar para o capítulo certo, aqui no capítulo 15, a gente tem um decreto de Deus sobre toda a raça humana, sobre todo o povo de Deus, uma coisa que vai acontecer, e você vai ver os escritores do Novo Testamento usando o mesmo texto. Ele diz o seguinte, ó: então disse Deus a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Deus está falando a Abraão ainda. O Egito não tinha acontecido, nós ainda não estávamos perdidos no mundo, né? Peregrinos no mundo, e Deus já estava dizendo para Abraão o que iria acontecer. Isso porque tudo faz parte dos decretos de Deus. E aqui Deus expõe o seu plano para Abraão. Jesus não disse que que a gente vai se tornar amigo de Deus porque a gente sabe o que ele vai fazer. É isso que Abraão era, amigo de Deus. E ele está dizendo, ó, vamos ler de novo. Versículo 13 do capítulo 15. Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. Peregrino na terra que não é dele. Sabe, assim como nós estamos vivendo hoje, nós não fazemos parte dessa terra, somos peregrinos nessa terra, como diz o Novo Testamento. O povo de Deus foi peregrino em terra alheia por vários momentos na história de Israel, e nós hoje somos também, né? E será reduzida à escravidão. Isso aconteceu literalmente com o povo, né? E antes de Jesus vir, todo o povo de Deus era escravo do pecado, até Jesus vir e fazer isso ser mudado. E será afligida por 400 anos. Isso aqui aconteceu literalmente com o povo de Deus. Mas olha onde a gente está. Em Gênesis 15. O povo ainda nem tinha entrado no Egito. Muito menos saído do Egito. E esses 400 anos não tem a ver só com os 40 anos no deserto. Tem a ver com o tempo do deserto até Cristo. E ele está dizendo sobre isso aqui. Isso a gente chama de eterno decreto de Deus. Tá? Aquilo que Deus já tinha planejado fazer e executa em nós. Vamos lá para o capítulo 17 para entender a profecia, a promessa de Deus a Abraão e o que isso tem a ver com Jesus. Tá bom? Vou tirar esse papel daqui só para não atrapalhar no foco. Vamos lá. Capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão, ainda era Abrão, né? E aí ele vai fazer a promessa, uma aliança eterna com Abraão dessa vez, né? Ele vai dizer aqui, ó, depois de mudar o nome de Abraão, no versículo 5, ele vai falar o seguinte, ó: e te farei frutificar grandissimamente. Lembra que lá ele falou que esse povo que seria peregrino era o povo de Abraão? Então, e te farei nações, e reis sairão de ti. Isso é a história inteira do povo de Deus, com reis, com nações, todos filhos de Abraão, né? Espiritualmente filhos de Abraão. É isso que a gente vai entender lá em Romanos 9, Jesus falando também. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti e em suas gerações. Deus faz uma aliança com Abraão, mas não apenas com Abraão, com toda a sua descendência, ou seja, os seus filhos também recebem essa aliança. Isso é, ali, os seus filhos próximos e todas as nações que viriam após ele. Mas muita gente vai confundir e achar que apenas o povo de Israel era parte da aliança. Nós vamos aprender lá no Novo Testamento que os que creem são o povo de Deus, justamente os filhos de Abraão, como diz a promessa aqui em Gênesis 16, 17.
E aí o que acontece? Estabeleceria a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, depois de ti, as tuas gerações, por aliança perpétua. Então, quando Deus fala que algo é algo perpétuo mesmo. Então, nós vivemos a aliança eterna de Deus feita a Abraão. Nós somos frutos disso. E a gente vai entrar em Jesus daqui a pouco, tá? Para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Para ser Deus, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. É isso que ele está falando, né? E essa promessa aqui não consegue ser cumprida exatamente no Novo Testamento, porque o povo do Novo Testamento era peregrino ainda, e eles pecavam. Apesar de Deus restaurar essa aliança várias vezes, o povo cai, né? E aí eles recebem o castigo de Deus, até a vinda, até o envio de Jesus. Até o envio de Jesus, que seria o filho perfeito de Abraão. Aquele filho de Abraão que não peca, porque Jesus não pecou. Então, nesse caso, a nossa primeira resposta sobre quem é Jesus, e muito bem fundamentada, porque a gente foi lá no passado para entender, é que Jesus é o Messias enviado para resolver os problemas do povo de Deus. Sabe, ele era o filho perfeito de Davi, o rei perfeito, né, fazendo uma comparação com Davi, e o filho perfeito de Abraão. Os filhos de Abraão pecaram contra Deus, foram castigados até vir um filho perfeito e restaurar a sorte, digamos assim, do povo de Abraão. Então, nesse caso, Jesus é a promessa do Antigo Testamento para o povo de Deus. Bom, tem mais textos sobre Jesus aqui que a gente precisa ler, né? Abre aí João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que você vai ver outra característica de Cristo, algo que a gente já falou, né? Mas que a gente precisa falar de novo. Jesus, além de ser a promessa feita no Antigo Testamento e que se cumpre no Novo Testamento, como a gente viu lá em Abraão e como a gente vê nas profecias do Antigo Testamento, né, em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Jesus está lá, eles estão profetizando sobre a vinda desse Messias. Há um outro detalhe: Jesus é Deus, ele é Deus como Deus. Sabe, ele não é um segundo Deus, ele é Deus exatamente igual a Deus. Olha que João fala em João 1:1. No princípio era o verbo. Como verbo, você pode entender palavra, tá? Foi colocado verbo para ficar mais bonito. Palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, no início da criação, Jesus já estava. Ele era a palavra de Deus, aquilo que Deus manda e acontece. Deus direciona e acontece. Isso é a palavra de Deus. Aquilo que é direcionado, que vai acontecer. Bom, ele já estava com Deus, ele já era Deus. Não é que ele se tornou Deus, é que ele sempre foi Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus Cristo nada nasce, nada morre, nada cria. Cristo é o autor de toda a criação. É isso que João está falando aqui nos 3 primeiros versos, tá bom? E a gente entende que Cristo é Deus também, Deus, como dizemos no início, né, desse estudo. E há um último detalhe importante sobre Cristo para a gente tratar aqui nesse estudo, que eu acho que eu vou dividir em 3 partes, né, ou em 2 partes, para ficar mais fácil para você assimilar. Porque você pode voltar a esse estudo e ouvir de novo e ler na sua Bíblia, se você quiser, né? Jesus Cristo também é a palavra de Deus. A forma como Deus se comunica com o homem é Cristo. É a palavra. Então toda a Bíblia Sagrada representa a palavra de Deus, representa Jesus falando com a gente. Então você vai ler lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1 apenas, né? Vamos ler até o versículo 3, já que a gente vai encerrar começar em outro vídeo. Vamos ler até o capítulo 3 para a gente entender quem é Cristo, quem é Jesus, tá? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Jesus, ele assume aquilo que é a palavra de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a sabedoria e a palavra de Deus. Aquilo é Jesus também. Mas no Novo Testamento isso se torna material. Ele vem falar diretamente com a gente.
E é disso que os apóstolos escreveram, tá? Sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que ele fala com a gente. Todo o ensino do Novo Testamento se refere àquilo que Jesus ensinava. Então nós ainda ouvimos a palavra de Jesus, porque ele foi inspirado por Deus para escrever, eles foram inspirados, e eles são fiéis àquilo que o mestre ensinou. Então, nesses últimos dias, nós ouvimos Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus. E Jesus, aqui no versículo 2, está falando o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. A mesma coisa que João disse, lembra? Bom, Jesus é o herdeiro de todas as coisas criadas e também foi ele que criou todas as coisas que são criadas, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória, Jesus é o resplendor da glória de Deus, ou seja, ele é Deus como Deus, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, Cristo sustenta toda a criação. O Messias enviado sustenta toda a criação, né? Pelo seu poder, havendo feito por si a purificação dos nossos pecados. Aqui vai ressaltar o Cristo como Messias enviado para morrer por nós. Cristo fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O Messias enviado para restaurar o seu povo. Versículo 3 de Hebreus 1. Tá? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que significa isso? Que após Cristo ter morrido, ele foi elevado ao céu e assentou no trono de Deus, do lado de Deus. Então Cristo é rei, tanto como Deus. Então dizer que Deus reina é a mesma coisa que dizer que Cristo reina, porque Cristo é Deus. Sabe, a segunda pessoa da Trindade reina do mesmo jeito que a primeira pessoa da Trindade reina. Ele é Deus e ele já é rei sobre todas as coisas, como você vê aqui em Hebreus, ó. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então esse é Jesus. Esse é Jesus. Bom, nós compreendemos aqui que Jesus é o Messias enviado do Antigo Testamento para nós. Nós vamos ver isso no último tópico. Nós também entendemos, no próximo tópico nós vamos ver Jesus como cumprimento, né? Nós também entendemos que Jesus é Deus. Isso é o básico sobre Jesus. E nós lemos na Bíblia quem é Jesus. No próximo estudo nós vamos ver que Jesus cumpre a promessa feita ao povo de Deus. E também nós vamos ver que Jesus sabia que estava cumprindo a sua promessa. Tá bom? Então vou te esperar no próximo vídeo. Fique com Deus e aqui embaixo não se esqueça. Pode ser que já tenha a apostila de todo o curso que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Fique com Deus e até o próximo estudo no canal EATRI.